Boa noite a todos, graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Estão todos bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bens, sejam bem-vindos aí a mais uma das nossas células aqui da Peniel Jardim Iguaçu. Deus abençoe a sua vida, deixo aqui já um abraço para todos vocês. Que bom que você está aí para participar conosco, né? Que Deus aí abençoe a sua vida, querido, né? Então já deixo aqui, né, aquele lembretinho para você. Não esquece de compartilhar esse vídeo, clica aí em compartilhar, querido, manda aí para os seus amigos, para o seu grupo aí, né, de amigos, manda para a família, né, manda esse vídeo aí, querido, vamos compartilhar, né, a palavra de Deus aí vai alcançar aí lugares, né, inimagináveis, tá bom? Então que Deus abençoe a sua vida aí, em nome de Jesus. Estamos aqui tentando acertar aqui, querido. Amém? A gente está apanhando aqui para fazer aparecer os comentários de vocês, mas pelo jeito aqui, mais uma vez, eu vou ficar sem ver o que vocês estão me falando, tá bom? Mas escreve aí, querido, o seu comentário, vai colocando aí, né, aquilo que você, a tua expectativa para o dia de hoje, né, o que você tem aí no teu coração, qual a tua expectativa, querido, para essa noite? Ela tá alta, ela tá elevada, né? Mantenha ela elevada aí, querido, que Deus vai fazer coisas grandes aí nessa noite, tá bom? Vai juntando aí, reúne a família no sofá. Nós estamos aí já para começar. Antes da gente começar, querido, eu quero colocar aqui os nossos motivos de oração. Quero começar orando, né, como nós fazemos aí toda terça-feira. E coloca aí já, antes da gente passar aqui para o momento de oração, quero que você coloque aí nos teus comentários, né, a tua expectativa para essa noite. Né, eu já vou colocar aí como quebra-gelo, você responde aí, por favor, também. Né, é importante para a gente saber o que você tem aprendido, o que Deus tem falado com você durante as nossas transmissões. Então já deixo a pergunta para você aí, ó, coloca aí, conte, né, uma coisa que você aprendeu, né, a respeito de Deus nesses dias, né? Nesse ano, pode ser nesse ano mesmo aí, né? O ano, já estamos aí na metade dele, então coloca aí já como quebra-gelo aí a sua expectativa e coloca o que você aprendeu a respeito de Deus, né, durante esse ano, né? O que você aprendeu em relação ao Senhor, tá bom? Através das transmissões, através dos cultos, através da tua devocional, né? O que você aprendeu, né, do Senhor durante esse ano, tá bom? Vai colocando aí, né, em nome de Jesus. A gente vai começar orando, querido, como a gente está falando. Vamos orar, em primeiro lugar, eu quero orar pelo a gente colocar o nosso país, né, nas mãos do Senhor, a nossa nação, né, colocar essa pandemia, colocar esse vírus, né, que isso acabe logo, que as mãos do Senhor venham a estar sobre nós, para nos ajudar, nos socorrer, né, para que haja cura aos nossos irmãos, tantas pessoas aí enfermas, ainda hospitalizadas, que haja cura, que haja salvação, né, nesse tempo, né? Vamos orar também aí, eu peço a sua ajuda para que a gente ore pelos nossos governantes, né? Nunca foi tão difícil governar como nos dias de hoje, querido, né? Que Deus abençoe você e que use os seus lábios agora para você orar pelos nossos governantes, né? Para que haja discernimento, que haja amor, né? Uma só visão, que eles venham governar para o povo, querido. Foi para isso que eles foram eleitos, né? Que haja paz nesses tempos, né? Estamos procurando guerra, confusões, divisões, e é momento de se unir, né? Vamos orar então pelas nossas autoridades, vamos orar pelas
pela nossa igreja, a igreja brasileira, né? Não só a igreja aqui, a nossa, mas eu digo a igreja brasileira, para que, sabe, Deus dê graça, Deus dê misericórdia, assim como os governantes. Nunca foi tão difícil estar na frente de uma igreja nesses dias, né? Que o Senhor nos avive, né? Nós estamos falando sobre avivamento, né? Que o Senhor nos ajude nesse momento aí, em nome de Jesus. Tá bom, querido? Eu convido você agora, ora comigo aí no seu lugar, vamos levantar um clamor nessas 3 linhas aí de ação, tá bom, meu querido? Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse dia, mais uma oportunidade de estar aqui com os nossos irmãos. Senhor, eu te peço, Deus, que as tuas mãos estejam sobre a nossa nação, Senhor, para trazer paz, para trazer, Senhor Deus, cura desse vírus, que o Senhor toque, Senhor Deus, em cada vida infectada, Senhor, que o Senhor leve cura, que o Senhor leve, Senhor, salvação, Deus, em nome de Jesus Cristo, que essa doença venha a ser erradicada, Senhor, venha a ser arrancada, Senhor, da nossa nação, que nós possamos, Senhor, voltar dentro de uma possível normalidade as nossas vidas profissionais, sociais, Senhor, ministeriais. E Deus, e o teu nome seja glorificado. Oramos, ó Deus, pelos nossos governantes, Senhor, que as tuas mãos estejam sobre eles, que as tuas mãos estejam sobre cada um deles, Pai, para dar discernimento, para dar amor, temor ao Senhor, que nós sejamos uma nação, Senhor Deus, que caminha numa mesma direção, que é o bem do povo, Senhor. Deus, que o Senhor os use, Senhor, com sabedoria, com amor por esta nação, Deus, em nome de Jesus. E oramos pela igreja brasileira, Senhor, que o avivamento venha começar em nós. Pai, precisamos de Ti, precisamos das Tuas mãos a nos conduzir nesses dias difíceis, nesses dias de confusão, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos use como um diferencial, como uma referência de amor, Senhor, aonde nós estivermos inseridos. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro para a glória e louvor do Teu santo nome. Amém e amém. Meus queridos, só um minutinho, só vou ajeitar a câmera aqui. Glória a Deus. Eu tô vendo aqui que já alguns irmãos já estão conectados aqui. A Zilma, né? Glória a Deus, Zilma, Deus abençoe a sua vida. O irmão Erivaldo, paz. Erivaldo, como é que você tá, cara? Tá tudo bem? Correu tudo bem aí com a Laurice? Aí nos dá a notícia dela aí, a gente tá orando por ela, estivemos orando por ela, né? Espero que esteja tudo bem. A Camila também, Deus abençoe, Camila, pela sua participação. Um abraço no Eric, né? Seja bem-vinda aí à nossa célula. Amém, querido. Eu queria falar, nós vamos falar aí sobre avivamento também. Estamos falando sobre avivamento ainda. Coloquei aqui, né, a semana passada, né? Por que você acha que, né, a gente fala tanto sobre avivamento? Há quanto tempo você ouve, né, falar sobre avivamento? Quanto tempo, né, a gente ouve falar, a igreja, o Brasil vai ser um centro do avivamento, uma referência, né, para as nações, que há uma onda de avivamento chegando sobre essa nação. A gente ouve isso há muito tempo. E se a gente fala tanto isso é porque há necessidade de verdade, né? Porque a gente entrou num ritmo religioso, um ritmo frio, um ritmo apático, só inchaço, né? Só barulho às vezes e nada por dentro, nenhum conteúdo. E a gente vai começar a falar, vamos continuar a falar sobre avivamento. Eu queria convidar você a abrir a tua Bíblia lá em 2 Crônicas, capítulo 34. Nós vamos ler do versículo 1 ao 7. Na verdade, né, o que nós vamos falar, vamos falar sobre o rei Josias, né, e o que fala sobre o que ele promoveu em Judá, em Israel, né, está no capítulo 34 e 35. Né, depois você anota aí, você pode ler, você vai ver, né, como ele foi usado e ousado, né, em nome de Jesus, tá bom?
Então lá, 2 Crônicas, capítulo 34, a partir do verso 1, diz assim: Josias tinha 8 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 31 anos. Fez o que era certo aos olhos do Senhor, e seguiu o exemplo do seu antepassado Davi, não se desviando nem para um lado, nem para o outro. No 8º ano do seu reinado, enquanto ainda era jovem, começou a buscar o Deus de seu antepassado Davi. Então, no 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém, destruindo os santuários idólatras, os postes de Aserá, os ídolos esculpidos e as imagens de metal. Deu ordens para que fossem destruídos os altares de Baal e despedaçados os altares de incenso que ficavam acima deles. Também ordenou que os postes de Aserá, os ídolos esculpidos e as imagens de metal fossem despedaçados e espalhados sobre os túmulos daqueles que lhe haviam oferecido sacrifícios. Queimou os ossos dos sacerdotes idólatras sobre os seus próprios altares e com isso purificou Judá e Jerusalém. Fez a mesma coisa nas cidades de Manassés, Efraim e Simeão e até na distante Naftali, bem como nas ruínas ao seu redor. Destruiu os santuários idólatras e os postes de Aserá, reduziu os ídolos a pó e despedaçou todos os altares de incenso em toda a terra de Israel. Por fim, voltou a Jerusalém. Amém, querido? Que o Senhor agora nos ajude, né, nesse momento aí, que Ele possa falar com você também aí onde você nos assiste, né? Que Deus nos abençoe. Amém, querido? A gente está falando sobre avivamento, né? A semana passada a gente falou sobre marcas, né? As marcas do avivamento, né? Até deixei aqui, né? Para nós olharmos aquelas marcas que foram passadas e ver se a gente tem elas, né? Se a gente tem, se a gente vive elas. Se a gente não tem, querido, é porque nós precisamos urgentemente ser avivados pelo Senhor, né? E lembra que nós falamos, né, que a fonte do avivamento é o próprio Senhor Jesus. Ele é a fonte inesgotável desse avivamento. Mas para que isso ocorra, o que precisa? Fome e sede, precisa haver desejo, precisa haver, né? Precisa disso. Né? Precisa essa intensidade, esse desejo, essa fome, essa sede para que o avivamento venha. Porque o avivamento vem, querido, não é só para nós. Né? Quando ele vem em nós, através de nós, ele alcança outros também. Foi assim lá com a igreja em Pentecostes e tem sido assim ao longo dos anos. Né? Nações que foram cheias, avivadas pelo Senhor, pelo fogo do Senhor, e alcançaram a tantos povos, a outros povos, inclusive a nós aqui também. Amém? E nós estamos aqui falando, querido, sobre o rei Josias. A Bíblia diz que o rei Josias foi um ótimo rei. Foi um excelente rei em Israel. A Bíblia diz aqui, ó, no versículo 34, no capítulo 34, que ele fez o que era certo aos olhos do Senhor, seguindo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, né? Ele fez o que era bom, ele fez aquilo que era correto, né? E olha só, Josias ele promoveu um dos maiores avivamentos da história de Israel. Foi um dos maiores avivamentos, querido. Ele começou a reinar, olha só, com 8 anos. Aí você fica pensando assim, mas como assim uma criança, né? Obviamente ele tinha um tutor, né? Ele foi cuidado, ele foi ensinado, ele foi treinado, né? Ele foi discipulado, né? Ele tinha um tutor. Aos 16 anos de idade, querido, né? Ele ativou a sua vida espiritual, ele iniciou, né, a sua vida espiritual, porque ele herdou uma terra, querida, cheia de ídolos. Né? Ele herdou uma terra cheia de deuses estranhos, né? Um povo idólatra, um povo sem compromisso com Deus, né? Um povo apático, né? Um povo indiferente.
tanto fazia, né, para ele se o templo do Senhor estava contaminado, se as ruas estavam contaminadas, se as pessoas já não tinham mais o temor a Deus, não tinha mais o desejo de estar com o Senhor, de servir ao Senhor. Tudo que o povo fazia, na verdade, era apenas rituais, né? Eram coisas vazias, coisas mecânicas. E foi essa herança que ele herdou, né? Foi essa herança. E é interessante, querido, que quando ele era jovem, né, aos 16 anos, né, ele foi buscar o Senhor. Ele foi buscar. Querido, olha só, né, como que funciona, né, o avivamento, como que se vive o avivamento. Ele, independente da idade, né, ele desejou buscar o Senhor. E olha só que interessante isso, querido, porque quando ele começou a buscar o Senhor, foi em duas ações. Tudo começa com essas duas ações, querido. A primeira foi a oração. Ele descobriu, ele redescobriu, né, a arma que é a oração, né? Como é essencial a oração para a vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um cristão, do crente, né? Falando aí o popular, né? Ele redescobriu esse prazer, ele foi orar, ele foi buscar no Senhor, ele foi, sabe, clamar, ele foi buscar intimidade, ele tinha o desejo, ele de conhecer o rei, né? O rei dos reis, cujo seu antecessor, o rei Davi, né? Aquele que era referência de homem de Deus, né? De rei, né, de homem temente, de servo ali do Senhor, ele queria conhecer esse Deus. Ele não se contentou em saber que esse Deus era o Deus de Davi, ele queria que fosse o Deus dele. Querido, isso para o avivamento é fundamental. A gente precisa disso. Sabe, nós entramos num tempo assim como o povo de Israel estava, automático, sem intimidade, indiferente, sem temor, servindo a vários deuses, tendo tudo que é tipo de ídolo, a idolatria comendo solta, lá rolando solta, né, nas ruas, nas famílias, nas casas, sabe? E nós estamos assim. Né? Nós precisamos, querido, voltar a redescobrir o quão importante é a oração para nós. Avivamento sem oração é impossível. Não vem, porque a gente tem que ter o desejo de conhecer esse Deus. E a gente estava assim como eles. O povo sabia que era o Deus de Abraão, era o Deus de Isaac, era o Deus de Jacó, né? Era o Deus de Moisés, era o Deus de Josué, o Deus de Davi, Deus de Samuel. Ele sabia que era o Deus desses homens, mas ele queria saber agora quem era para ele de verdade. Ele queria conhecer esse Deus, para ele poder viver isso, querido. A gente não pode viver um cristianismo que a gente não sabe quem é o nosso Deus. Talvez o Deus que você conhece, né, é o Deus do seu pai, é o Deus da sua mãe, é o Deus do seu marido, é o Deus da sua esposa, é o Deus dos seus filhos. Precisamos saber quem é o nosso Deus. A reforma começou com oração. O avivamento vai chegar em você, querido. Vai chegar em mim, vai chegar na nossa casa. Quando começarmos a orar de verdade. A orar com o coração, não palavras feitas, não rituais apenas, mas queimando, relacionamento, falando com o Senhor, o avivamento vai chegar. E a segunda coisa, querido, olha, que ele trouxe o avivamento, começou a mudança, a reforma em Israel, foi a leitura da palavra. Olha só, sem oração e sem leitura da palavra, é impossível vir o avivamento. Né? A gente pode aí se reunir nos cultos, aí falar, vem Senhor, avivamento. Se a gente não tem fome, não tem sede para orar e para ler a palavra,
Não vem. A nossa vida está vazia, está assim como a vida dele, se nós não tivermos esse hábito, né? Essa fome, esse desejo. Uma pergunta aqui, deixa aqui, né? Não precisa pôr nos comentários a resposta, não. Qual é o livro da Bíblia que você está lendo? Né? Qual é o livro? Qual o livro da Bíblia que você está lendo? Eu não estou falando, não, o versículo lá do Pão Diário, não, querido. Eu estou falando o livro. Qual é o livro que você está lendo? Você já leu a Bíblia toda? Né? Você já leu pelo menos uma vez na vida, independente de quanto tempo você tenha, você já leu ela de Gênesis a Apocalipse, né? O Velho Testamento, o Novo Testamento, você já leu? Querido, o avivamento ele precisa vir através da oração, através da leitura da palavra. Olha só, quando ele leu a palavra, quando ele está limpando o templo, ele está tirando lá a sujeira, os ídolos, os postes-ídolos, ele está tirando, arrancando tudo que que contaminou o altar do Senhor, ele começou a fazer a faxina. Sabe o que ele descobriu? A palavra de Deus no templo. A palavra de Deus estava lá no templo, querido, lá, a um lugar que era para ela estar, para ela ser lida, para as pessoas lerem, viverem ela. Querido, a palavra de Deus era para estar no templo do Senhor. Qual é o templo do Senhor nos nossos dias? Sou eu e você. Então, querido, ele começou a tirar a sujeira e ele vai orando e ele vai, sabe, falando com Deus, e Deus de repente mostra uma coisa que estava na cara e as pessoas não viram: a palavra de Deus. Querido, Deus está falando com a gente nessa noite, hein? Deus está falando com a gente nessa noite. A nossa Bíblia está muito fechada. Abre ela, querida. Abre ela, né? Descobre o prazer aí de ler de novo a palavra do Senhor, né? Então ele ainda jovem, ele começa a buscar o Senhor, ele redescobre a oração, a leitura da palavra, querido. E quando ele leu a palavra, ele fez a leitura, sabe o que acontece? Se humilhou diante de Deus. Olha só o efeito que a Bíblia tem, querido, sobre a gente. Né? Talvez a gente está aí nesses dias, você está aí, né, passando por alguma coisa ou exigindo alguma coisa do Senhor, e você está falando lá: Senhor, me exalta, Senhor, me dá vitória, porque eu sou teu servo, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, né? Porque eu sou o cara. Meu querido, olha só, quando a gente lê a palavra de Deus, sabe qual é o primeiro efeito? Nós nos humilhamos diante de Deus, porque a Bíblia nos mostra de verdade como nós somos, quem nós somos, querido. Então, olha só, a leitura levou a humilhação diante de Deus. Ele se humilhou, e detalhe, ele levou o povo a ler as Escrituras também e a se humilhar diante de Deus. Querido, então ele começou a mover ali, tirar toda a sujeira, tudo que é ídolo, tudo que é falso, que não tem vida, sabe? E ele começou a se descobrir quem ele era e quem era Deus, querido, e Deus foi movendo ali o sobrenatural. Enquanto ele buscou o Senhor, tudo correu bem, querido. Enquanto nós tivermos isso no nosso coração, essa fome, essa sede pela oração. Oração, o que é? Falar com Deus, abrir o coração para Deus, e essa fome, essa sede de ler a sua palavra, querido, o avivamento vai chegar, sabe? E o Senhor, ele vai mover céus e terra ao favor da sua igreja. Amém, querido? Sabe, sem a palavra não há avivamento, né? O avivamento que não nasce pelas Escrituras, ela não procede de Deus. O avivamento, querido, que não ela não nasce, sabe, da intimidade com Deus, da oração, da leitura da palavra, é somente um barulho, é somente, sabe, uma carroça, né, vazia, é o que eu falo, né, uma carroça que ela passa, faz um barulho, por quê? Porque não tem conteúdo. Querido, o avivamento que não procede das Escrituras é só show gospel, né? É só clube gospel, é só o mover gospel, o movimento gospel, querido. E avivamento não é isso, né? O avivamento, ele começa em nós, que oramos, desejamos, que lemos, temos sede, e o avivamento começa em nós, e nós nos tornamos pessoas melhores,
não para nossa glória, mas para a glória dele. Nos tornamos melhores como marido, como esposa, como filhos, né? Como profissionais, como vizinhos, como amigos. O avivamento ele transforma, né? Ele não transforma só o jeito de falar, né? Ele não transforma só o jeito de se vestir, né? Só os modo como você se porta. Não, ele te muda por inteiro, ele te transforma por inteiro. Isso é o avivamento, né? E é esse avivamento que não nasce das escrituras, querido. Ele não procede de Deus. Amém? Eu tô vendo aqui, querido, eu tô enxergando aqui os seus comentários e eu ainda não vi, né, qual é a sua expectativa a respeito de hoje, e eu não tô vendo aqui a sua resposta, o que você aprendeu a respeito de Deus nesse ano. Coloca aí, querido, eu quero saber, tá bom? A impressão que dá é que né, se você não colocar nada aqui, é que eu estou falando sozinho. Eu creio que eu não estou falando sozinho, amém? Então, coloca para mim aí, eu quero saber, querido, eu quero saber qual é a tua expectativa e o que você aprendeu, amém? E terminando sobre isso, né? Deixando aqui para nós como desafio, querido. Nesse tempo, né? Às vezes a gente parece que é meio agressivo, né, essa frase, mas esses tempos têm mostrado muita coisa, querida, que nunca foi falta de tempo, né, o envolvimento com Deus e a sua obra, mas sempre foi o que? Falta de ter isso como prioridade para a nossa vida, ter isso como importante, né? Porque antes a alegação era que nós não tínhamos tempo, né? O ativismo, trabalho, escola, família, né? Casa, e tem que respirar, tem que comer, tem que trabalhar, tem que dormir, né? E a gente sempre deixava para depois as coisas que pertencem ao reino de Deus, né? Ao Senhor, à sua igreja. A gente sempre deixou. Esse tempo sobrou tempo, né? E a gente priorizou muitas outras coisas, né? E a gente continuou deixando de lado. Então eu deixo isso como um desafio para nós, querido. Esse avivamento nós precisamos dele, que ele comece em nós, né? Então que fique como um incentivo para você. Qual é o livro da Bíblia que você está lendo? Se você não está lendo nenhum ainda, você não leu um livro, né? O Evangelho de Mateus, você não conseguiu ler o Evangelho de Mateus, querido, começa hoje, né? Se você ainda não ora, né, todos os dias, tá aí a chance para você começar a orar hoje. Comece hoje a leitura, comece hoje, não deixa para amanhã não. Amanhã a gente acorda, já muda todo o nosso pensamento, as nossas emoções já mudaram todo. Então, começa hoje, querido. Vamos mudar hoje, vamos trazer o avivamento hoje. E quando o avivamento vier em mim, vier em você, todo ao redor se queima, querido, se transforma pelo fogo do Senhor. Amém? E muda a nossa casa, muda a família, muda trabalho, muda os relacionamentos, muda tudo. Sabe por quê? Porque o Senhor agora passa a se relacionar com a gente, né? E quando nós nos relacionamos com Ele, o relacionamento, né, no âmbito horizontal, ele flui muito melhor. Amém, meu querido? Você já colocou aí? Não colocou? Então eu vou deixar 3 perguntas aí, querido. Eu tô vendo que você tá tímido demais e eu vou colocar aí para você 3 perguntas aí, para você já responder junto com isso. Primeiro, se você conhecia a história do rei Josias, você conhecia a história do rei Josias? Você já leu sobre ele? O que você aprende, com esse rei? Começou a reinar 8 anos de idade, reinou até, a Bíblia diz, até os 38 anos, é isso? 39 anos. Reinou até os 39 anos, ele reinou por 31 anos, em Israel. Aos 16, ainda jovem, começou a buscar o Senhor e fazer a reforma. O que você aprende com isso? Coloca aí pra gente aí também saber o que você pensa. Lembrando que eu não vou corrigir não, tá, querida? É só para saber o que você pensa.
né, a respeito do que a gente fala aqui. A segunda é como o avivamento chegou a Judá. Como que foi que chegou o avivamento aí no tempo do rei Josias? Né? O que você entende? Como é que foi? Né? Qual era a situação, né, da nação? Qual era a situação de Judá? Né? Então, como o avivamento chegou e qual era a situação antes de chegar? Eu identifico muito com os nossos dias, querido. Eu identifico de verdade. Né? Nós não estamos vivendo dias diferentes. Tá bom? E terceira aí, quais foram os resultados, né, desse avivamento, querido? Quais foram, né, os resultados da reforma que o rei promoveu em toda a terra de Judá, em toda ali a nação? Amém, querido? Então, coloca aí essas 3 perguntinhas. Né? Como vocês estão muito tímidos aí, né? Eu tô achando aí que vocês só clicaram aí no vídeo aí, né, para deixar logado aí no vídeo e foram fazer outra coisa. Mas como vocês estão muito tímidos aí, eu quero orar com você aí para a gente poder encerrar. Já que vocês não colocaram nada e não responderam nada, né, então eu entendo que a gente já pode encerrar, né, para você aí, poder descansar e iniciar um novo dia amanhã. Tá bom, meu querido? Então, eu quero orar com você agora, você que participou, você que está nos assistindo, né? Um beijo para todos, um abraço para todos, que Deus aí te abençoe, né, infinitamente aí nessa hora, tá bom? Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, Deus, por essa noite que o Senhor nos deu. Que as tuas mãos, Senhor, estejam estendidas sobre nós neste lugar, Senhor. Eu peço pelos meus irmãos, Senhor, que estão assistindo agora essa transmissão, que as tuas mãos estejam sobre cada casa, cada vida agora aqui, Pai presente. Que o Senhor nos surpreenda nesse final de noite. Que o Senhor promova, Senhor, o avivamento em nós. Aqueles que estão, Senhor, com o coração sedento, com o coração, Senhor, queimando, Pai, por isso, Deus. Então, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos inspire, que o Senhor nos encoraje, Senhor, nesses dias tão difíceis, nesses dias, Senhor Deus, que estamos vivendo aí, Senhor, como os dias de Judá no tempo do rei Josias. Que as tuas mãos, Senhor Deus, nos impulsione, nos dê graça, Senhor, nos dê força para continuar adiante. Ainda que doa, Senhor, que nós no Senhor encontremos forças, né? Ainda que nos faça muitas vezes, Senhor Deus, nos confrontar com nós mesmos, que nós no Senhor tenhamos coragem, Senhor, de prosseguir, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, querido. Eu tô vendo aqui, atualizou aqui os comentários. Erivaldo aí, expectativa de aprendizagem sobre a palavra. Erivaldo, saudade de você, viu, cara? Você tá fazendo falta lá na igreja. Sei que é correria aí, mas logo o Senhor vai estar preparando o momento de você estar lá com a gente. Que a gente possa aprender aí com o rei Josias, né? Camila aí aprendeu a valorizar mais o tempo em família, né? Como às vezes a gente precisa passar por essas privações para ver o precioso que está do nosso lado, né? Tempo em família é primordial, né? Eu falo, às vezes eu via o pessoal reclamando de ter que ficar em casa, né? Estamos aqui há 29 anos juntos, né? Eu, minha esposa, né? E a gente quase não fica junto, né? Graças a Deus, querido, esse tempo foi um tempo da gente ficar mais tempo junto, né? Essa semana mesmo, ela tá de férias, né? Essa semana toda. Então a gente tá junto todo dia e o dia todo. E isso para mim é muito bom, né? Fazer do nosso lar um lugar de oração. Isso mesmo, Camila, né? Expectativa de novas experiências, né? Com Deus, né? A Zilma aqui não conhecia o rei Josias. Rei Josias um dos melhores reis, né, de Israel, né, ali de Judá. Camila está lendo Provérbios, o Eric, 2 Reis.
né? Dona Denise, Deus é fiel, né, Dona Denise? Não volta atrás na palavra dele, mesmo que a gente não entenda, né? O Erivaldo aí aprendeu que estava acomodado. Hoje a gente sente falta, né? Isso mesmo, né? A gente entrou num sistema tão mecanizado, né? Tão sem vida, né? Às vezes a gente se pega, até o glória a Deus é mecânico, né? Às vezes é já por hábito, né? A gente canta glória a Deus, né? Aleluia, já é a mesma coisa que automático, né? A gente tava muito mal acostumado, querido, né? Quando tem fartura, né? A gente começa a desprezar de verdade, né? Mas que bom, né? Que bom aqui que a gente está entendendo. A Zima tá falando que o lanche dela vai ser bolo caseiro de milho. Eita, isso é bom, hein? Bolo de milho com mandioca e limonada, que coisa boa. Deu até fome. Eu aí tô passando aí pelos problemas de saúde aí, agora eu tô comendo aí. Diz que é comer, né? Eu não acredito que isso é comer, não. Eu fico até mais triste por causa da dieta aí que me passaram. Mas que bom, querido, que você tá aí, né? Que bom que você tá aí, que você seja desafiado, né? O intuito disso, querido, é que a gente possa aprender como esse rei, né? Com o rei Josias, ele promoveu o avivamento, né? Começou com duas pequenas ações, querido, mas essenciais para a nossa vida. Começou com a oração, redescobriu a oração, a necessidade de orar. Querido, tudo na nossa vida começa com oração. Desde que nós levantamos até o nosso último instante antes de deitarmos, querido, tudo, toda decisão, tudo aquilo que nós estamos para fazer, entregue para o Senhor em oração. Coloque os seus planos. Quais são os seus planos? Você tem planos? Consagra ao Senhor. Fala para Deus os seus sonhos. Mas de repente é bobo, né? De repente é bobo. Querido, fala para Deus. Deus, eu ouvi domingo agora no nosso culto, no último domingo. Para Deus você pode falar as coisas que para os outros é bobeira, mas para Deus você pode falar tudo, querido. Fale tudo para Ele. Ponha em oração a sua vida. Consagre ao Senhor. Você vai ver que as coisas vão mudar. Começar a mudar em você, em primeiro lugar. Às vezes a gente começa orando errado. Muda ele, muda ela, muda aquele. Não. Nos mude, Senhor, Faz conforme o teu querer em nós, tá bom? E a segunda coisa, a leitura da palavra, sabe? Estava no templo, querido, ele precisou tirar o lixo, precisou tirar a bagunça para poder redescobrir a palavra de Deus. Fica essa lição para nós, querido. É tempo da gente tirar o lixo, a bagunça do nosso coração, O lixo, a bagunça, o entulho, a vida é entulhada, tanta coisa pesada agarrada na gente e a gente não põe para fora isso. Põe para fora, querido. Promove uma faxina no teu coração, e você vai redescobrir o prazer da leitura da palavra, querido. Aí o avivamento vem, porque se não, querido, se não for por oração, não for pela leitura da palavra, é só por força de vontade, só por força humana, querido, e por força humana o avivamento não vem, tá bom, querido? O avivamento, ele é promovido dos céus, ele vem dos céus, através da oração, através das escrituras. Tenha prazer nas escrituras, querido, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que tudo aí vai mudar na nossa vida. Amém? Glória a Deus, então, querido, que Deus abençoe. Fico feliz aqui pela sua participação, Fico feliz que a gente não desista, não, que não desiste. Eu falo para você, não desiste. Não é tempo de se afastar, não é tempo de se isolar, é tempo de se ajuntar, querido. O povo, quando ficou cativo na Babilônia por 70 anos, a ordem de Deus era: não diminuam,
cresçam aí na Babilônia, né? Cresçam entre si, entre vocês. Não é para vocês se misturar com o povo babilônico, mas é para vocês se relacionar entre vocês, darem os filhos em casamentos, crescer, multiplicar, orar pela paz. Olha só, oração, né? Pelo lugar, pela prosperidade, porque havendo prosperidade e paz, o povo também teria. Então, querido, não é tempo da gente se afastar, não é tempo da gente se isolar, né? Eu deixo bem claro aqui, né? Não, pastor, mas é afastamento. Eu não estou falando sobre isso. Estou falando para você fazer aquilo que você pode fazer, sim. Né? Não deixe para trás as coisas de Deus. Não deixe para trás o Senhor, não deixe de orar, não deixe de ler a sua palavra, não deixe de congregar, se você pode. Eu não estou falando se você não pode, se você pode, querido, congregue. Nada, querido, substitui um culto presencial ao Senhor. Né? Eu ouvi de um amigo meu aí, né, que ele falou que deixar de ir ao culto, né, presencial, para assistir pela televisão, pela internet, é a mesma coisa de você estar com fome, deixar de ir no restaurante e assistir o MasterChef. É a mesma coisa. Tá bom, querido? Então, que o Senhor nos ajude. Fica o desafio aí, leia, querido, um capítulo por dia. Leia a Bíblia, né? Leia, querido, tenha prazer na leitura da palavra. Leia lá sem o rodapé, sem comentário. Ora, é você e Deus. Fala, Deus, me revela isso. Aí, se você tiver dúvida de algo, Deus vai te revelar e você pode ir depois no comentário, pode pesquisar, pode perguntar para o seu pastor, pode perguntar para o seu líder, para o seu irmão. Aí você vai desenrolar isso daí, querido. Mas leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, né? Tem aquela música lá para as crianças, né? Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, né? Quem não ora e a Bíblia não lê, né, diminuirá. Acho que é mais ou menos isso a música. Faz tempo que eu não canto. Tá bom, meu querido? Então, um beijo no seu coração, né, que nós possamos aprender com esse rei que tão jovem buscou o Senhor, né? Ele buscou ali com todo o coração, com toda a sede, trouxe o povo. Querido, faça isso, você vai ver, quando você começar a buscar a Deus com fome, com sede, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão te ouvir e vão ser atraídas por aquilo que está em ti. A tua casa vai ser atraída, né, pela tua vida até a presença do Senhor. Tá bom? Então faça isso, querido, né? Se desafie, né, a ficar firme nesses dias, a ficar unido. Conte com a gente aí em nome de Jesus. Você não está sozinho. Deus está com você e nós estamos aqui para te ajudar também. Tá bom, querido? Um beijo ao seu coração. Já deixo aqui para você. Compartilha esse vídeo, vamos divulgar a palavra de Deus, né? As nações precisam do avivamento, as famílias precisam do avivamento, as igrejas precisam do avivamento, que essa palavra alcance todo o coração sedento aí, em nome de Jesus. Tá bom? Fica aqui o convite para você, quinta-feira, às 20 horas, o nosso culto, né? O culto aí da vitória, o culto aí presencial, né? Venha, participe, querido, se você pode, né? Participe conosco, vai ser um prazer, né, estar recebendo você aqui na Peniel do Jardim Guaçu, né? Na Avenida Capitão Luiz Honor de Moura, 768, no Jardim Guaçu, em São Vicente, né? O nosso último culto de domingo, né, foi maravilhoso, querido, assim, um culto avivado de verdade, as pessoas felizes de estar ali, né, de estarem cultuando a Deus, né, os irmãos compareceram, foi maravilhoso, né, olha, fazia tempo que eu não via os irmãos tão avivados, tão felizes de estar assim na casa do Senhor. Então fica o convite para você, querido, para viver isso, né, ter a sua experiência no culto a Deus, tá bom? Que Deus abençoe você, um beijo no seu coração, fique com Deus, desfruta aí do teu lanchinho aí agora, o bolo de milho aí, a limonada, a coca, seja lá o que for que você preparou, né, ou a água, ou se vai jantar, não tem problema. Que Deus te abençoe, um beijo a todos, amo vocês em nome de Jesus, até a próxima célula, para a glória de Deus.